Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Muito bem, vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos ler um texto. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 16. Salmo 16, versículo de número 11. A minha versão é diferente da dos irmãos, então eu vou ler e os irmãos acompanhem. Diz assim o texto: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Ficou esquisita a minha leitura? Eu vou ler de novo, eu achei estranho. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Se ficou estranho, me perdoe, mas é o que está escrito. É isso mesmo? Tá bom? Então está na bênção. O pastor já orou, você pode tomar seu assento. Nós já oramos junto com o pastor pela palavra, e eu quero, diante desse texto, a gente tem mais algumas referências para usar nessa noite, mas diante desse texto, e por tudo que nós vimos, ouvimos, sentimos no domingo, né, que foi um culto extraordinário, foi o melhor dos últimos anos aí, né? Foi bom demais. Você que não veio, sinto muito, você perdeu. Eu não entendi o que a senhora falou. Mas não estava aqui, estava em casa. O negócio é aqui. É o mesmo, quem estava aqui sentiu mais do que quem estava lá. Garanto para a senhora. Foi bom demais. Não, mas a senhora estava vendo? Então a senhora não perdeu, não. Quem não veio, assistir, quem não veio participar. Então, queridos, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que quem estava em casa, né? Lógico, a presença de Deus a gente sente em todos os lugares. E eu queria continuar falando sobre isso, né? Porque essa foi a temática do culto, da palavra de domingo. Foi muito legal, assim, a atmosfera. E, como eu disse no domingo, a gente se pergunta por que o nosso ambiente de culto ele muda tanto. Por que a forma como a gente cultua, embora ela siga uma liturgia, a gente percebe que existem altos e baixos, existem nuances que vão se desenhando na nossa vida cultual, né? Na nossa vida espiritual, né? Isso é natural, mas o que eu dizia para mim mesmo é que se a gente não perseguir uma atmosfera que se pareça com a atmosfera do último domingo, onde a gente sinta, de fato, a presença de Deus de forma mais intensa, de forma constante, né? De forma que preencha de fato as nossas lacunas, as nossas necessidades pessoais, a gente vai cair, queridos, no desânimo, a gente cai na fraqueza e no desânimo. Isso é muito perigoso, isso é extremamente prejudicial para a nossa saúde espiritual. Então, qual é o remédio que a gente tem que usar? Lógico, antes de querermos conhecer a Deus melhor, a gente precisa se aprofundar na sua palavra, porque é a sua palavra que vai falar dele. A palavra de Deus é o seu testamento para nós, é a sua vontade para nós.
E se nós quisermos buscarmos a presença de Deus, em primeiro plano, a gente precisa ir através da sua palavra. Através da forma com a qual ele vai falar conosco de forma metafísica, sim, mas física também. Porque a palavra é a presença física de Deus, visível, através do ensino que a gente tem. E nós não podemos, queridos, deixar essa questão da presença de Deus se tornar algo natural, comum, né? A presença de Deus, ela precisa estar constantemente conosco, nós precisamos estar constantemente com a presença de Deus, mas nós não podemos permitir que ela se torne uma coisa comum. Irmão, Deus está comigo. Irmão, Deus está na frente. É bom essas expressões, elas não são ruins. Mas você já percebeu que quando a gente começa a usar demais determinados termos e expressões, isso cai no uso natural e isso acaba perdendo o seu efeito real? A gente não pode, queridos, isso se a gente levar um pouco mais a sério, se aprofundar mais nesse contexto, a gente percebe que a presença de Deus nesse contexto que a gente usa o tempo todo, cai naquela questão que a Bíblia chama de usar o nome de Deus em vão. E olha o perigo, e a gente às vezes não percebe. A gente vai fazer o bolo, irmão, vai dar certo em nome de Jesus, aí a gente esquece o raio do fermento. E aí? Como é que fica o nome de Jesus nessa história? É um problema. Então a presença de Deus, ela vai, essa expressão, a presença, mas essa expressão que a gente usa, ela vai se tornando uma coisa que fica comum demais. E a gente precisa tomar cuidado, porque a presença de Deus, queridos, é o que nós temos de mais extraordinário, de mais precioso, é o que a gente tem de maior valor na nossa vida. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para não cair nessa armadilha. Porque é uma armadilha. Nós, queridos, somos cheios de vícios e manias. E aquilo que a gente acha bonito, a gente repete. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas tem algumas pessoas que parecem que foram feitas à imagem e semelhança do papagaio. Só sabe repetir o que os outros dizem. Isso é perigosíssimo. Porque isso quebra totalmente, não vou dizer nem o respeito, mas a reverência que a gente tem de Deus. A reverência que a gente tem da presença de Deus. Então, quando há reverência, quando a gente se impõe ali, a gente percebe que há algo diferente. Você viu o que o pastor Gilson falou no domingo? Dentre tantas coisas, ele diz, olha, nós estamos orando com um propósito, eu e minha esposa, e a gente ela fez ali uma lista, e a gente ora em cima daqueles propósitos, necessidades, e quando ele usou a expressão, não houve nenhuma vez que nós nos colocássemos de joelho para orar, que a presença dele não viesse. Quantas das vezes a gente ora, irmãos, e a gente ora, e ao invés de a gente sentir a presença de Deus, a glória, a graça, o temor de Deus, em vez de sentir isso, a gente se ajoelha angustiado por causa da situação e levanta mais angustiado ainda. Cadê a presença de Deus? Irmão, é uma questão de fé. Não, queridos, não é uma questão de fé. Porque só o ato de você se ajoelhar para orar já é a questão de fé e prática. A grande questão é que a gente tem, infelizmente, muitas das vezes a gente não compreende. A gente tem dificuldade de compreender
aquilo que a gente acabou de ler. A gente tem dificuldade de assimilar aquilo que a gente ouve. E isso é muito perigoso. Porque quando a gente não presta atenção nesses detalhes pequenos, a gente acaba perdendo muito. Porque aquilo que o Espírito Santo faz, queridos, é algo, eu não estou diminuindo o Espírito Santo, mas é algo muito pequeno, perto daquilo que você precisa fazer. Perto daquilo que nós precisamos fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele está no outro nível. Então, te dar entendimento, compreensão para você compreender a questão e tomar a sua decisão, é a palavra que vai fazer. Ela vai te esclarecer. O Espírito Santo vai dizer, filho, vai lá e faz, porque esse é o certo. O papel do Espírito Santo é só esse. O Espírito Santo ele só vai atestar na sua mente e no seu coração aquilo que a Bíblia já diz. Mas se você não der um passo à frente, o Espírito Santo não vai fazer nada. Irmão, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. Convencer é trazer clareza onde há trevas. É trazer entendimento onde há ignorância, onde há falta de informação. Ele vai trazer isso e você vai entender. E agora? E agora? Cadê a obra que o Espírito Santo não fez? O Espírito Santo não vai fazer nada se você não se levantar, não for ter com ele. Entende? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, de 3 a 4, diz o seguinte: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ser irrepreensível diante eu ia falar apóstolo Paulo. Ser irrepreensível diante do pastor Paulo é fácil, relativamente fácil. Ser irrepreensível diante de Deus, como que a gente faz? Qual que é a receita? Qual que é o caminho que a gente precisa trilhar para ser irrepreensível diante de Deus? Porque, queridos, por mais que a gente faça tudo certinho, a gente, por vezes, se pega em situações que, meu Deus, isso aqui não está 100%. Isso aqui não está legal. Eu preciso mudar essa pequena questão. E como que a gente consegue fazer essa coisa acontecer? Estar diante de Deus irrepreensível. Por quê? Porque o Senhor já fez tudo o que Ele podia fazer. O Senhor já nos abençoou. Olha, o texto diz, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aquilo que a gente precisa se materializou em Cristo. Aquilo que a gente necessita, Cristo trouxe. E todos os demais complementos estão na palavra, estão na história. E como que a gente usa isso? Fazendo o que eu acabei de falar anteriormente. A gente precisa compreender e a gente tem dificuldade, as pessoas, de uma forma geral, têm dificuldade de assimilar o que é o direito diante do problema. Diante da dificuldade. A gente a gente não consegue compreender determinadas coisas. Principalmente diante do pecado. Olha, queridos, há uma dificuldade muito grande na mente humana quando ela está no ambiente do pecado. A mente humana tem dificuldade. Irmão, e olha que eu não estou falando de situações complexas e adversas que acontecem, às vezes, na questão do matrimônio, às vezes na questão
da vida financeira, não estou nem falando dessas questões, eu estou falando de questões pormenores, de dificuldade que às vezes a gente tem de lidar com o outro. E isso muitas vezes gera pecado no meio da igreja, no meio da família. As nossas dificuldades pequenas de compreensão, muitas das vezes do ponto de vista do outro. A gente tem dificuldade. E nós precisamos vigiar nessa parte. Porque às vezes, queridos, a gente vai falar o que não é para falar e o outro vai ficar torcido e a gente, meu Deus do céu, cria um clima horroroso entre um e outro, entre os membros da família. Por quê? Porque a gente não compreendeu a realidade que nós já recebemos todas as bênçãos em Cristo e a gente não precisa se prender nessas mazelas. O apóstolo Paulo chama isso de mazelas. Ele diz que quem já compreendeu, quem já tem maturidade, milita a boa milícia. Irmão, o que é isso? Vai para a guerra e luta e briga? Não. Militar a boa milícia é viver no dia a dia de forma sóbria. Não se atrapalhando com as coisinhas que vão acontecer no meio do caminho. Vai acontecer muita coisa, querido. No trajeto acontecerá muita coisa que vai te complicar. Mas você precisa compreender que essas coisinhas são para o seu crescimento, são para a sua edificação. Se você não conseguir vencer as coisas pequenas, como é que você vai chegar diante de Deus, que é o que a gente tem de maior no universo? O caminho, queridos, ele é tortuoso. No caminho tem espinhos. A gente vai encontrar pedras. Às vezes a iluminação não é boa. E a gente vai ter que passar pelo caminho. A Bíblia diz que o caminho é estreito. E quem aqui já andou num caminho estreito? Eu fui criado numa roça, então a gente andava muito por veredas. A gente chamava de... O papai, ele, ao redor da nossa casa, no terreno ao redor, ele carpia ao redor e deixava até o mato um pouquinho maior perto de casa, mas ao redor ele carpia um pedaço ao redor da propriedade toda, para os animais peçonhentos não atravessarem aquele pedaço que foi carpido. Por quê? Porque o animal peçonhento, cobras e tal, gosta de andar por dentro dos matos. Então, tinha um pedaço que ele carpia aqui dessa largura mais ou menos, e fazia uma divisa entre, teoricamente, as trevas e a luz. Então aqui o animal peçonhento não vinha. Por quê? Porque aqui moravam outras pessoas e ele tinha que passar pela luz, pelo caminho aberto, pelo sol escaldante. Então ele não vinha até aqui, não atravessava. Ele ficava do outro lado, no mato fechado. E aí a gente ali, teoricamente, na mente do meu pai, eu acho que aquilo funcionava, porque era muito difícil a gente encontrar uma cobra dentro do terreno, onde a gente morava. Mas os arredores eram cheios. E a nossa vida é assim. A gente tem que fazer esse acero, né? A gente tem que fazer isso. Por quê? Mas como que a gente faz isso, irmão? É vigiando. É orando. É buscando a presença de Deus para a nossa vida de forma intensa. Não abrindo mão jamais desses princípios e da compreensão da palavra. A gente precisa entender aquilo que se prega. A gente precisa compreender aquilo que a gente lê. É bacana quando a gente lê um texto. Eu vim lendo esse texto de Efésios e eu li várias e várias vezes. Cada vez que eu li Efésios, surgia uma coisa diferente na minha cabeça. Eu falei, Senhor, como é maravilhoso. Não é que a gente fica criando interpretações para aquilo, não, irmãos, porque isso também é heresia e é perigoso. Mas quando você tem uma revelação do texto e você consegue compreender e aquilo não fere o princípio da palavra, isso se chama o rema de Deus. Isso é a palavra revelada de Deus através da sua palavra, através da Bíblia. E é atrás disso que nós precisamos ir. É nessa linha de ensino, de compreensão, de busca, de alimento que a gente tem que andar. Compreender a palavra para a gente não tropeçar,
para a gente não cair, para a gente não se enrolar com os negócios dessa vida, para a gente não ficar perdido pelo caminho, para a gente não ficar amarrado, queridos, como tem muita gente aí. Muita gente amarrada no engodo de Satanás, porque não compreendeu a Bíblia. A salvação é algo extremamente complexo, mas é algo ao mesmo tempo extremamente simples. Para quem quer compreender. Agora, para quem quer enfeitar pavão, para quem quer inventar interpretações diferentes, para quem quer criar uma coisa nova, aí não há o que fazer. Mas a gente zela por isso, pela compreensão da palavra, para a gente não cair nas armadilhas que a nossa própria mente cria. Eu não estou nem dizendo acerca de pessoas que muitas das vezes estão aí sendo direcionadas por pastores que, só misericórdia, por líderes que só misericórdia. Eu não estou nem falando desses grupos, eu estou falando da gente, do nosso pequeno grupo aqui. Eu estou falando de nós. Às vezes a gente enxerga coisas na palavra que aquilo não está ali. E a gente toca a nossa vida achando que aquilo está correto. É só bênção, é só vitória. E não é assim. A expressão que a Bíblia diz, o céu é tomado à força, porque tem que ter muito entendimento, muita compreensão, tem que ter muita renúncia, tem que ter muita busca, muita edificação, tem que ter muita oração, porque o que fortalece a gente na hora que as armadilhas são colocadas no caminho, o que fortalece a gente de verdade, de verdade, de verdade, é a palavra, é a oração. O que nos sustenta é a comunhão, é estar juntos, é olhar para a cara do outro e embora, lógico, a gente tem momentos de brincadeira, tem momentos de piada, tudo isso faz parte do processo de alegria, de riso, de choro, de tristeza, de canto. Tudo isso é parte do processo. Mas a gente não pode, em hipótese alguma, trilhar esse caminho enganado, com dúvida, ou simplesmente crendo numa coisa. A gente está num grupo. Eu não posso crer numa coisa que o pastor Justo não crê. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, eles andavam todos de um mesmo modo e tinham o mesmo proceder, o parecer. Ou seja, todo mundo ali aprendeu igual. A gente aqui, eu tenho certeza que a gente não corre o risco de um dia alguém daqui ser enviado para algum lugar e essa pessoa ensinar coisas diferentes do que a gente aprendeu aqui. Por quê? Porque se há uma coisa com a qual essa igreja se preocupa, é com o ensino, é com uma clareza da palavra, para que a gente cresça sadio, para que a gente cresça sem vícios, e a presença de Deus vai estar aí. A presença de Deus está nesse negócio. Ela está nesse projeto. Entende? É um projeto que vai se preocupar com a qualidade, com a mentalidade espiritual de cada pessoa. Eu garanto para você, queridos, que se você conversar com qualquer um dos nossos jovens, com qualquer um dos nossos adultos, acerca da palavra, das doutrinas fundamentais, todos, sem exceção, têm o mesmo entendimento. Todos. E isso nos faz uma igreja forte. Isso nos faz uma igreja próxima de cumprir a vontade de Deus, dentro das nossas limitações. Isso faz de nós um povo que se aproxima de Deus, e embora tenhamos muitas fraquezas, embora tenhamos muitas falhas, embora tenhamos muitos tropeços e erros, mas a gente está perseguindo a presença de Deus. Para quê? Para que a gente não tropece com o nosso pé em pedra. Para que o inimigo
não nos dê uma rasteira e nos joga no chão para depois pisotear e trepudiar em cima de nós. O projeto do diabo está descrito na Bíblia e você conhece ele do início ao fim. Mas o projeto de Deus nesse lugar é que nós cresçamos em graça, em conhecimento, em temor, em sabedoria, e a presença de Deus vai estar conosco enquanto nós estivermos nesse propósito, com essa proposta de trabalho, de servir, de trabalhar para o Senhor, de dedicar o tempo que nós temos aqui, nesse ambiente de culto, no ambiente familiar, no grupo familiar, com a nossa própria família, com a comunhão dos irmãos, com a comunhão da igreja. Nosso propósito é sempre esse: buscar a presença de Deus e trazer isso para o meio da igreja com clareza, com entendimento, com temor, acima de tudo, com muita fé, para que a gente cresça junto. Amém? No temor do Senhor, na sabedoria de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Quero passar o microfone de volta para o pastor.